Olá, olá, bom dia, caros amigos, caras amigas. Estamos aqui iniciando mais um podcast Nosso Negócio é Direito. Hoje teremos um tema muito interessante que aborda não só os operadores das áreas das empresas, mas também a toda a sociedade. Nosso podcast, nesse sentido, ele tem justamente o intuito de abordar temas relevantes tanto para o mundo empresarial como para o mundo dos estudantes, dos operadores de direito, das contabilidades, administradores de empresa, economistas, enfim, várias áreas que trazem ali um estudo aprofundado do tema. No fim, nosso intuito é levar às empresas de todos os portes experiências, estudos, por fim, entregar ao empresário vários tipos de estudo. Procure-nos nas redes sociais, @podcastnegócio. Também estamos no Spotify, Deezer, iMusic, enfim, todos os serviços de plataformas de streaming de música. E também no YouTube, no nosso canal podcast Nosso Negócio é Direito. Também pelo e-mail, podcastnegociodireito@gmail.com. Então, podcast negociodireito@gmail.com. Dê críticas, sugestões de pautas, manifeste, interaja conosco de todos os jeitos. Então procure-nos no Instagram, no direct e mande-nos mensagens, tá, gente? O programa de hoje, como eu adiantei, é um tema relevante. Nós vamos tratar de contrato de trabalho, tá bem? Em todos os aspectos dele, desde a origem até a extinção. Então, teremos aqui hoje para debater esse assunto o professor Elbert Coelho, professor, mestre, doutor, gestor, grande operador do direito. Também na área contábil e tributária, professor inclusive de direito do trabalho. Também teremos aqui o nosso companheiro Samuel Axer, que é um operador de direito e está muito próximo de entrar para a classe dos advogados da nossa sociedade brasileira. Bem-vindo a todos, obrigado pela presença para mais um podcast, gente. Olá, Nalon, olá, ouvinte. É uma satisfação estar aqui mais uma vez tratando sobre negócio, empresa, direito, contabilidade e hoje um pouco de direito do trabalho, um assunto muito pungente, um assunto extremamente relevante para o nosso contexto atual. Direito do trabalho, muito interessante. E qual que é o nosso início? Já podemos iniciar então com a origem do direito do contrato de trabalho. Tem alguma ponderação nesse sentido, professor? Contrato de trabalho. O contrato de trabalho surge lá em 1935. Por força da lei número 62, surge então o contrato de trabalho que nós conhecemos hoje. Mas lembrando historicamente que contrato de trabalho é algo extremamente antigo, mas de forma organizada dentro do campo jurídico brasileiro, surge em 1935 por força de uma lei, a lei de número 62, e aí uma discussão extremamente interessante. A doutrina tem embate sobre isso. Tem. Como sempre. Sim, a literatura jurídica não é pacífica, porque alguns autores entendem que não pode usar a denominação contrato de trabalho. Outros denominam que é necessário ter uma outra terminologia, contrato de emprego. Sérgio Pinto Martins, hoje ministro do TST, entende que a melhor expressão é contrato de emprego. Por quê? Porque nesse contrato não estamos falando de um trabalho qualquer. Nós não estamos aqui falando de um serviço autônomo, de um contrato onde você vai exercer uma determinada atividade qualquer. O contrato de trabalho que nós conhecemos hoje dentro do direito do trabalho é um contrato de emprego. Por quê? A sua atividade ela é subordinada. E se é subordinada, está dentro de uma relação de emprego, então a terminologia correta é essa. Há um ditado que ocorre muito dentro da área do direito do trabalho, é que um ditado assim, para uma facilidade no entendimento, que toda relação
de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego, correto? Sim, isso mesmo. Por isso, diante da sua fala, que a terminologia, e aí voltado para os nossos estudantes, para aqueles que vão estar prestando exame de ordem ou concurso público, tenha em mente que a expressão correta, dentro da terminologia do direito, chama-se contrato de emprego. Que gera a subordinação, gera todo aquele vínculo empregatício, subordinação, pessoalidade, atualidade. Vamos abordar mais para frente. É interessante mesmo pensarmos historicamente o que é esse contrato de emprego. Talvez pelos estudos lá no Egito Antigo, nos primórdios de uma sociedade, né? Existia ali um trabalho em troca de comida, talvez, ou nem isso. Mas existia uma relação de hierarquia. Isso na Bíblia é relatado. Sim. Vemos na Grécia também, já foi crescendo. E perante a democracia aí começou já a mudar a forma de contrato de trabalho. Mas tivemos trabalho escravo. Inclusive na Grécia. Inclusive na Grécia. Inclusive em Roma. Os colonizadores tinham um contrato de trabalho, mas que era escravo. Era bem forçado, né? Bem forçado, por sinal. E que chegou no Brasil já também a modernização do direito. Então, em 1935, começou-se a repercutir o contrato de trabalho. Isso, por força de uma legislação em que, de fato, definiu o que é o contrato de trabalho ou contrato de emprego, onde trata-se de um negócio jurídico, onde uma pessoa física ela presta um serviço dentro de uma perfeição, dentro de uma obrigatoriedade, recebendo, que é extremamente diferente dos contratos que você falou aí, de escravo, trabalho escravo. Então é necessário haver uma remuneração, e esse trabalho ele deve ser de forma o quê? Habitual. Não pode ser aquele contrato de trabalho onde essa semana eu quero trabalhar, beleza, deixa eu trabalhar, agora eu não quero trabalhar durante 2 meses. Isso aí é um serviço que eventual. Sim. E no contrato de emprego, também conhecido como contrato de trabalho, deve haver ali essa habitualidade. Com base na doutrina, que estuda mais aprofundado os dispositivos legais, né? Tem um conceito para contrato de trabalho? Sim. A gente pode, nesse caso, enfocar aqui o saudoso Octávio Magnano. O que ele diz? Deixa eu ler aqui para vocês. Trata-se de um negócio jurídico pelo qual uma pessoa física se obriga, mediante uma remuneração, a prestar serviço não eventual a outra pessoa ou entidade sob a direção dessa última pessoa. Professor Sérgio Pinto Martins, ele conceitua o contrato de emprego como um negócio jurídico entre uma pessoa física, o empregado, e uma pessoa jurídica, ou também uma outra pessoa física, que é o empregador, sob condições de trabalho remunerado. É interessante também a gente ponderar, né, Samuel, que além dessas leis trabalhistas, ainda tem as proteções constitucionais, que evoluíram com o decorrer do tempo, né? E isso é interessante porque tem que ter uma adequação rotineira, né, periódica, diante da evolução do homem, da sociedade e da tecnologia. Hoje nós já vemos a questão do teletrabalho, que adiantou-se pela pandemia, mas que já era regulamentada, mas a pandemia fez forçar ainda mais e verificou-se a fragilidade dessa regularização antecipada, né? Hoje nós vemos muitas demandas trabalhistas por dúvidas de como funciona o teletrabalho. Despesas da casa, poxa, eu estou dentro da minha casa, trabalhando para o empregador. E a minha conta de luz, e a internet, quem tem que pagar? E hora extra, como funciona? Controle de jornada, isso tudo aprofundou-se ainda mais na questão da pandemia. Então a evolução da sociedade em si, ela invoca junto com a Constituição. E aí a questão de proibição de redução de salário, tudo isso tem a proteção constitucional.
Sim, é interessante a gente analisar também que o nosso costume brasileiro em si, vou dizer, do Brasil, nosso costume é positivar tudo. Nosso costume eu tenho que falar para o meu empregado que ele tem que descansar? Ou eu tenho que falar para o patrão que ele tem que deixar o funcionário dele respirar? Tipo, basicamente eu tenho que falar para o empregador ou para o empregado que ele tem que respeitar os direitos humanos? É estranho você falar isso hoje, porque é inerente a todo mundo, é de conhecimento comum. Eu sei que eu preciso de descanso, eu preciso de alimento, eu preciso de uma rotina que não me sobrecarregue de maneira exagerada, é claro. Então, num olhar mais subjetivo, não precisaria de ter uma positivação desses antes conceitos, hoje normas e regras. Mas é muito bom, é o nosso costume legislar tudo, positivar tudo, colocar na ponta do lápis tudo aquilo que o patrão e tudo aquilo que o empregado precisam seguir. As regras que eles precisam seguir. Tem um limite até mesmo para a quantidade de horas extras que você faz semanalmente. Uma jornada de trabalho, ela tem ali as suas 6, 4, 8 horas, que é o padrão, mas como você mesmo citou o teletrabalho, ele já não tem um certo limite. E com o advento da pandemia também, que teve que forçar ainda mais a regulamentação dessa forma de trabalho. Hoje nós podemos fazer uso das mídias sociais, mas aonde surge uma nova necessidade, surge uma nova demanda também, surgem novos profissionais para trabalhar nessa área também. Como que regulamenta essa questão? Quem é o patrão deles? Como eles trabalham? Eles vão trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, até porque as redes sociais não param. Quem quiser acessar esse podcast de madrugada, vai acessar de madrugada. Então, é muito amplo, mas a gente tem ali uma vertente, que é a Constituição Federal, a nossa lei maior, e que caminha, eu posso dizer, lado a lado com os direitos humanos. Elas agregaram os direitos humanos dentro do seu rol constitucional, e assim toda a legislação vigente segue o rol da Constituição, segue o ramo da Constituição. Inclusive o direito do trabalho vai seguir exatamente o que a Constituição dita e exatamente o que os direitos humanos atrelados a ela estão é todo um reflexo que gera um refletindo o outro, correto? É interessante porque então nós em breve podemos ter um outro conceito sobre contrato de emprego, contrato de trabalho, né? Quem sabe? Diante disso, temos alguns critérios. Sim. De que constitui o contrato de emprego. Seriam esses critérios, professor? A onerosidade, ou seja, esse contrato de trabalho, esse contrato de emprego, ele é pautado pela onerosidade. O empregado, ele está ali entregando a sua força de trabalho, acreditando que seu empregador efetuará o pagamento da sua remuneração no final daquele mês. Não existe um trabalho de graça. Até porque se for um contrato onde há uma certa abertura de mão ali, o não recebimento dessa quantia remuneratória, estamos falando aí de um trabalho gracioso que você vai estar prestando ali para a igreja, para o templo religioso e para as demais associações beneméritas. Um outro critério é a pessoalidade. Eu, enquanto empregado, eu devo prestar o meu serviço de forma pessoal naquele trabalho. Não posso mandar o meu cunhado, meu irmão, o meu amigo, por mais que eles sejam até mesmo capacitados ou até mesmo superior à minha capacidade de técnica sobre aquele determinado assunto, mas o contrato foi celebrado comigo. Então, essa pessoalidade é um segundo critério extremamente importante. Além disso, temos mais alguns? Temos a alteridade. O que seria essa alteridade? Os riscos do negócio correm por conta do empregador. Se a atividade ali deu lucro ou deu prejuízo, o problema é do empregador.
porque no final do mês ele tem que efetuar o pagamento da remuneração desse empregado. Naqueles casos que as empresas têm participação de lucro com o funcionário, do lucro ele participa então, mas se ela der um prejuízo... Sim, e aí nós estamos falando de uma exceção. Essa participação do lucro não suprime, não retira o direito do trabalhador de receber o seu salário, ou seja, a sua remuneração. Ok? Ótimo. E por fim nós temos aqui a continuidade, ou seja, esse contrato ele tem que ser celebrado de forma contínua. Eu, enquanto empregado, trabalho hoje, amanhã, depois, ou seja, há uma certa periodicidade na prestação desse serviço. Foi aquilo que eu disse no início. Se eu hoje presto um serviço e amanhã eu não quero trabalhar, volto quando eu bem entender, então nós não estamos diante de um contrato de emprego, um contrato de trabalho. Eu acredito que falaremos mais à frente, mas ele confunde um pouco com o contrato intermitente. Mas o contrato intermitente, ele é uma figura do direito do trabalho. Sim. Mas aqui eu estou falando de um trabalho eventual. Esse trabalho eventual onde eu vou trabalhar hoje, amanhã, depois e depois, ele não é eventual, ele é algo que é pautado pela continuidade. Ele é contínuo. Contínuo. E nesses contratos que a gente vê muito em eventos onde a pessoa é contratada apenas para aquela noite. O garçom, que é... E às vezes aquele acontece muito, não sei se vocês já viram. Tô precisando de alguém para trabalhar de garçom. Freelancer. O freelancer, o rapaz chama, o empregador chama, digamos assim. Ele não, o único contrato ali é verbal. Vou te pagar tanto, você vai trabalhar de 7 às 22, vou te pagar R$100 na noite. Você tem que fazer isso, isso e isso. Há uma subordinação, ele tem ali as ordens que ele deve seguir, há onerosidade, ele vai trabalhar, vai ceder a mão de obra sob condição de receber uma verba, tem a pessoalidade, que chamou aquela pessoa em si, alteridade, mas e a continuidade? Ela se resume a horas seguidas ou somente a dias seguidos? Como é isso? A continuidade implica em ter uma certa habitualidade na prestação do serviço. Se eu presto serviço de forma habitual, então nós temos ali essa pessoalidade e essa continuidade dessa relação de trabalho. E aí esse freelance, ele estando ali fazendo isso de forma esporádica para um único empregador, ok. Nós estamos aí diante de um trabalho autônomo, o que diferencia do trabalho subordinado previsto na legislação trabalhista. É interessante, então, que esses critérios devem estar estritamente preenchidos para formar esse vínculo empregado-empregador. Sim, sob pena de não existir um contrato de emprego, um contrato de trabalho. Um deles não existindo, não se trata um contrato de trabalho. Estamos diante de qualquer outro contrato, lá na esfera civil, exceto contrato na esfera trabalhista. Esses contratos, eles são classificados como? Como? Nós temos aqui uns contratos que a gente pode falar. Antes de falar disso, a gente não poderia falar como que é a formação desses contratos? Claro. Que eu acho que segue uma linha de forma mais coerente. Uhum. A existência desses contratos, a sua formação, pode ser expresso. Eu vou expressar a minha vontade. João, você quer trabalhar comigo? Eu sou um empregador. Ah, chefe, beleza, eu quero. Como que será a remuneração? A que horas eu vou entrar? A que horas eu vou sair? Qual a função que eu vou estar exercendo? Ou seja, as partes elas vão estar expressando a sua vontade e aí vão colocar esse contrato escrito, que é uma outra peculiaridade dentro desse contrato expresso, ou pode ser apenas um contrato que verbal, um aperto de mão ali. Sim. Ou, que é a segunda classificação, pode ser um contrato tácito. Pode ser uma terminologia um tanto quanto diferente,
Mas a legislação trabalhista, ela fala desse contrato tácito. O que seria o contrato tácito? Ô, João, você conhece aqui alguém que possa cuidar aqui da minha plantação? Estou precisando de alguém que cuide aqui das minhas alfaces, das minhas couves. Você conhece alguém? Ah, eu conheço o Manuel. O Manuel, ele é um excelente cuidador nessa área. Inclusive, ele está desempregado. E aí, manda o Manuel me procurar, fala João, né? Nesse instante, se o Manuel comparece naquele local para exercer a sua função, proposto ali, querendo exercer o seu trabalho, mas eu, enquanto empregador, não vou negociar com ele, deixo para poder negociar com ele num outro momento, nesse momento, se ele está exercendo ali a sua atividade, poxa vida, temos um contrato tácito. É interessante porque se confunde tácito com verbal e escrito. Então existe uma diferença, o tácito e o verbal. Mas nesse caso, nesse exemplo, agora isso que você falou me gerou outra dúvida. Sobre o exemplo do tácito em que o João indicou o Manuel, correto? E o Manuel não negociou Manuel com o seu não empregador, só estava ali exercendo sua atividade. Isso não seria uma contratação indireta? Sim, uma contratação indireta. E ela é permitida? Contrato tácito. Desde que haja anuência, né? Sim. Desde que haja anuência. Porque se eu, enquanto empregador, deixei o Manuel estar exercendo sua atividade ali de agricultor na minha terra, na minha propriedade, poxa vida, o risco do negócio é meu. Exatamente. É muito além do que a gente pode imaginar de um simples aperto de mão. Existe todo um negócio jurídico por trás disso. Eu acho que o aperto de mão é mais hoje em dia, utilizado mais como uma figura de linguagem, mas se o como é que é? Manuel e... João e Manuel. Mas se o João falou com o empregador que tem o Manuel, o empregador concordou, ou pelo menos não expressou uma negatividade, e o Manuel vai lá e começa a exercer a função... Sem oposição do seu empregador. Sem oposição do seu empregador. E ali preenche todos os requisitos. Habitualidade, pessoalidade, onerosidade. Configura uma relação de trabalho. Sim. E é interessante que o contrato de trabalho ele é diferente de qualquer outro contrato no campo do direito civil. Se você vai alugar um imóvel, tem que existir ali, por mais que não venha estar escrito, mas você ajustou algo. O dono do imóvel com a pessoa que está alugando, houve ali um ajuste. O imóvel é comercial, ou o imóvel ele é residencial, é X reais de aluguel, você entra agora, mas sai na data tal. Então, o contrato civil, de uma forma geral, tem ali um ajuste expresso da vontade de cada parte. O contrato de trabalho ele é algo extremamente diferenciado, dada a sua flexibilização. Os estudos demonstram, né, que a origem desse contrato de trabalho ele vem lá do Código Comercial, né? Sim. Que era mais precário ainda, né? Um mundo mais rústico. Sim, lá de 1850. Interessante. Então, na classificação, nós temos um contrato típico. Por quê? Ele tem uma previsão legal. O contrato típico ou nominado é aquele que há uma lei. A lei vai estar estabelecendo, e nesse caso a CLT, lá nos seus dispositivos, dos seus artigos, vai estar falando sobre esse contrato típico. É interessante, né? Tem mais alguma classificação que junta-se ao contrato típico? Ele é oneroso, como já dissemos, né? Também ele é oneroso porque tem uma certa remuneração a ser paga e também tem, por outro lado, a necessidade desse trabalhador prestar o seu serviço. Então, há uma onerosidade de forma comutativa, ok? E também, falando de comutativo, é uma segunda característica, porque produz direitos e obrigações para as duas partes, empregado e empregador. E também ele é não solene. O que é não solene? Não há uma certa formalidade a ser preenchida.
como no exemplo que colocamos, basta acontecer, de fato, uma vontade que foi colocada ou até mesmo um contrato tácito na sua formação. É interessante. Aí tem algumas exceções, né, que a gente pode colocar o trabalho temporário e o intermitente ele deixa de ser solene. Né? Sim. Mas é um contrato de trabalho. E tipos? Temos alguns tipos de contrato. Já começamos a falar muito sobre contrato. Eu acho que existem vários tipos de contrato. Nunca é só uma regra geral. Em regra geral, Fábio, nós temos o contrato por prazo indeterminado. O que é o contrato por prazo indeterminado? O trabalhador ele entra hoje, o empregador contrata esse empregado hoje, mas não sabemos durante quanto tempo ele vai permanecer. Pode durar uma semana? Pode. Pode durar 2 dias? Pode. Mas pode durar 30 anos? Pode. A gente sabe de antemão quando nós iremos encerrar esse contrato de trabalho? Não. Por isso que é um contrato por prazo indeterminado. E aí é importante nós estabelecermos que essa que é a regra geral. A CLT coloca o contrato por prazo indeterminado como regra geral. Então, provavelmente tem o contrato por tempo determinado. Sim, o contrato por prazo determinado, ele é uma exceção. Ele não é algo comum no nosso dia a dia. E aí nós temos uma série de dispositivos legais, dispositivos em lei, que vai estar falando quais são as hipóteses desses contratos. Por exemplo, contrato por obra certa, contrato por safra. Esse é muito visto aqui na região, né? Região do café, Sim. Aqui de Caratinga, em Minas Gerais. A gente sabe que tem muito contrato. No Espírito Santo também, que é a época da panha de Sim. café. Os contratos com um atleta profissional. Quero contratar um atleta profissional por um determinado prazo? Sim, possível. Possível. Isso é comum também aqui em Governador Valadares. Tem um clube que exerce mesmo periodicamente, ele não tem um vínculo inteiro de atividade durante o ano, então ele contrata 3 meses, 4 meses, então é nesse sentido. Uhum. Contrato com um artista para fazer uma peça teatral, um filme, uma novela. Então nós estamos diante de um contrato com um artista profissional. Contrato de aprendizagem, o contrato de experiência, o contrato para fins transitórios. O que é fins transitórios? Nós vamos conversar um pouco à frente disso. Mas já posso adiantar que esse contrato para fins transitórios depende de uma série de situações em que a empresa está passando. Mas todos esses tipos que nós falamos aqui, todas essas espécies, ela tem uma legislação que rege. Por exemplo, contrato por obra certa, tem uma lei, a Lei 2.959. Safra, também temos uma lei específica, 5.889, e assim nós temos uma série de outras legislações que cuidam desse trabalho por prazo determinado. Cada uma com suas nuances, com seus ideais, suas verbas rescisórias, cada uma específica, porque é uma legislação específica. Tanto é que são exceções. Sim. É importante ao empregador também deixar expresso ao empregado qual modelo de contrato eles estão... te contratei aqui, não mudei de ideia, seu contrato não era por tempo indeterminado, era por tempo determinado. Mas você não falou. Então, esse contrato, esses modelos de contrato não podem ser tácitos. Sim, e nem verbal. Muito boa sua colocação, Samuel. De fato, os contratos por prazo determinado, ele obrigatoriamente tem que ser um contrato escrito. E se não for, qual a penalidade para o empregador? Ele automaticamente é um contrato por prazo indeterminado. E reverter isso em termos de justiça do trabalho é praticamente remota a possibilidade. É impossível. Por isso que tem que ser tudo bem detalhado. Sim, motivo pela nossa conversa. E oral ele deve ser o mínimo possível, porque o expresso é o que rege, é o que deixa tudo às claras, né? Essa situação de eu falei que eu te queria
o ano inteiro, mas eu vou fazer uma experiência. E justamente por isso tem um contrato de experiência. Ele até tem uma peculiaridade que ele tem um limite de 90 dias, né? Podendo ser renovado uma vez. Serve justamente para testar um funcionário, ver se ele adequa à realidade da empresa, aos ideais da empresa. E também para poder saber se esse trabalhador ele também vai se adequar àquele ambiente de trabalho. Até porque nós vimos que é uma mão dupla, né? Todo contrato ele é mão dupla, né? Ele é sinalagmático, ou seja, tem ali a participação das duas partes. E é bom, já que você está falando de contrato de experiência, que esse contrato de experiência ele tem um prazo máximo de até 90 dias, porque a partir do dia 91 ele já se transformou no contrato por prazo indeterminado, mas esse contrato de experiência ele só pode ser prorrogado por uma única vez. Por exemplo, ele pode ser feito com 30 dias, prorrogado por mais 60. 45 dias, prorrogado por mais 45 dias. Não existe falar de contrato de experiência por 90 dias, prorrogado por mais 90 dias. Foi o que eu disse. A partir do dia 91, esse contrato ele já se transformou no contrato por prazo o quê? Indeterminado. Independente de assinatura de um novo contrato. Sim, ele já se transformou. Independente de expressão ou taxicidade. Sim, a lei já determina dessa forma. Muito interessante. O famoso intermitente, o que gerou confusões no decorrer da criação. O contrato intermitente é um contrato que a legislação que criou, que foi a reforma trabalhista, trouxe essa figura. O que é o contrato intermitente? Eu estou aqui contratando alguém, mas eu não sei que dia eu vou precisar dessa mão de obra. Ó, você empregado, você é o meu garçom, beleza? Beleza. Eu vou precisar da sua mão de obra. Mas que dia, chefe? Não sei. Pode ser amanhã, como pode ser daqui 30 dias, como pode ser daqui 90 dias. Eu, de antemão, não sei quando eu vou lançar a mão do seu trabalho. Enquanto isso, esse empregado ele fica na sua casa ou trabalhando para outro empregador. Mas quando eu for necessitar desse empregado, então eu vou enviar um comunicado, pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por um aplicativo que a própria empresa disponibilize, pode ser por uma ligação telefônica, e nesse caso tem que ter ali um número específico que consiga falar com esse empregado, pode ser por correio, não importa, sinal de fumaça. Convocou, ele tem que estar pronto. Ele tem que responder se ele vai ou não estar prestando serviço para aquele empregador naquela data. Por quê? Porque pode esse empregado se recusar e falar, olha, nessa data eu não posso. E aqui é importante nós deixarmos claro que essa recusa do empregado não significa que ele está sendo insubordinado. É porque ele já tem compromisso. O empregador não sabe de antemão quando vai precisar desse empregado. Porque se por um acaso eu, enquanto empregador, já quero contratar o garçom para poder trabalhar na segunda, sexta e sábado, por exemplo, eu já sei de antemão que eu preciso dessa mão de obra. Então eu já vou estar fazendo um contrato de trabalho dentro desses padrões. O contrato de trabalho intermitente, o empregado ele pode exercer o seu trabalho de forma regular. Preciso de você agora, preciso que você trabalhe para mim durante 120 dias. Ok. Terminou os 120 dias, ele pode ser convocado quando? A gente não sabe. Então é uma figura que de fato existe e que esse trabalhador ele deve ser convocado, ele tem o direito de falar se ele vai ou não estar trabalhando e automaticamente, se ele trabalhar, ok. Esse contrato é o que a gente vê mais em prática nas festas de fim de ano e datas comemorativas. Seria
A loja que na sexta, no sábado, no domingo vende mais. Então eu preciso de mais 3 pessoas para aquele dia. A gente não pode dizer isso porque isso às vezes confunde. Porque eu posso estar contratando também o empregado para um determinado momento da minha empresa. E aí, nesse caso, são as situações transitórias da minha atividade empresarial. Ali, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo um contrato de trabalho temporário. O que é um contrato temporário? Eu, enquanto empregador, vou buscar uma outra empresa, a empresa de contrato de trabalho temporário, e vou buscar naquela empresa de contrato de trabalho temporário um empregado, para que eles possam me fornecer, para poder trabalhar agora no período de muito comum, Dia das Crianças e Natal, e às vezes até no início do ano. Terminou aquilo ali, terminou o contrato com aquele empregador. Mas esse empregado temporário, ele é subordinado a uma outra empresa, ok? Sim, é aquelas empresas de mão de obra. Mão de obra temporária. Então é um outro tipo de contrato, o trabalho temporário. Sim. Eu sei que tem um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho no que tange às gestantes e a estabilidade nesse tipo de empresa. Sim. Mantém a estabilidade? Não. No contrato de trabalho por prazo indeterminado, se eu estou querendo demitir essa gestante, eu não posso demitir essa gestante. Por quê? Ela tem uma estabilidade. Essa estabilidade está prevista, inclusive, nos atos transitórios lá da nossa Constituição Federal. ADCT. Sim. E isso é um direito dessa gestante, há entendimento jurisprudencial e até mesmo científico, dizendo que é um direito também do nascituro, ok? Agora, no caso do trabalho temporário, o Tribunal Superior do Trabalho já já está pacificado o seu entendimento no seguinte sentido, que não é possível haver ali a figura da estabilidade, porque essa empregada, ela já foi contratada ciente que ela entra na data X e sai na data Y. E esse contrato de trabalho, que é uma exceção, é bom deixar isso claro aqui, é uma exceção, então não se aplica. Interessante, né? Mais algum tipo de contrato? Eu acredito que esses são os mais amplos e previstos, né? Os mais comuns também. Sim. Olha, tem os contratos também por prazo determinado, que é uma outra exceção, e esses estão previstos lá na nossa CLT, que são um serviço de natureza transitória. A empresa tem um serviço transitório e também tem as atividades empresariais de caráter transitório. Por exemplo, a minha empresa ela foi criada nesse momento para poder estar confeccionando uma série de fogos de artifício para poder vender agora no final do ano nas festas de Réveillon. Criei a minha empresa, vendi ali, fabriquei os fogos de artifício, vendi, acabou a empresa. Uma empresa que já nasce prevendo seu fim. Sim, uma outra atividade muito específica nesse caso, a empresa ela foi criada para poder construir um determinado edifício. Construiu, vendeu aquelas unidades, a empresa automaticamente já está o quê? Com a sua atividade extinta. Nesse caso, nós temos os contratos de natureza transitória. Esse contrato ele tem um prazo máximo de até 2 anos. Também temos as atividades de cunho transitório, por exemplo, a empresa nossa aqui, uma padaria, e ela vai estar fazendo panetone agora para o Natal. Depois disso, eu não preciso mais desse trabalhador, porque a minha equipe já consegue
dominar isso tranquilamente. Então, nesse caso, essas empresas elas podem lançar mão desses empregados. Mas voltando a falar que o prazo máximo é de até 2 anos, improrrogáveis. Pois é. E o interessante é que a reforma trabalhista foi vista por todos com uma situação delicada. Um lado gostou, o judiciário já reprovou, a doutrina fica em dúvida, justamente porque ela trouxe situações que trazem possibilidades de fraude. E para isso a Justiça do Trabalho tem uma mão pesada, tem um entendimento sobre a pejotização, que aconteceu muito lá no início, inclusive com professores, teve muita demissão de professor e recontratação como um profissional, uma pessoa jurídica, promotores de vendas, né, repositores, motoristas, isso tudo veio a ser debatido logo depois da criação da reforma trabalhista. Foi uma artimanha que alguns empresários criaram para tentar extingue o vínculo empregatício, extingue o contrato de emprego e contrato particular de negócio. Então isso é bem delicado. Pode, não é proibido contratar uma empresa para trabalhar na sua empresa, mas também não é de qualquer jeito, né? Alguma ponderação sobre isso? Mas talvez na visão do empregador, ele talvez não, com certeza, ele vai ter muito menos responsabilidade em cima de um profissional liberal do que um funcionário contratado por ele. Em razão de pejotização, é bom a gente deixar claro que a pejotização, o que é pejotização? Eu, empregador, estou contratando uma pessoa para poder estar trabalhando para mim, mas essa pessoa que está trabalhando, ela possui uma empresa. Então, contrato entre empresas é possível e esse contrato está lá dentro do direito civil, ok? Agora, existe a figura da pejotização. Eu, empresa, eu, empregador, estou contratando um empregado que tem uma empresa. Mas esse empregado, ele tem todos aqueles elementos que a CLT fala: pessoalidade, habitualidade, onerosidade, subordinação. Então, se nós temos esses elementos, poxa vida, não adianta querer que esse empregado tenha uma empresa, porque ele não é uma pessoa jurídica, ele é empregado. Então, sobre esse contrato de trabalho, vige as regras trabalhistas. O empregador, nesse momento, dono desse trabalho, dono dessa empresa, não pode ser simples. Por quê? O empregado ele pode se submeter a essa jornada de trabalho, a esse tipo de contrato, mas, posteriormente, se ele quiser acionar a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho recebe e desclassifica esse contrato de trabalho. Isso está sendo muito comum hoje, quando os empresários falam assim: abre um MEI, eu não vou te registrar, não vou assinar a sua carteira de trabalho, não, abre um MEI. E aí é fácil abrir um microempreendedor individual, porque sai no mesmo momento o número do CNPJ, mas a própria legislação que rege o MEI já veda esse tipo de atuação. Esse microempreendedor individual é uma ferramenta para fomentar o empreendedorismo, mas não para fraudar a legislação trabalhista. Então, assim, a gente tem que ter em mente que direito trabalhista tem que ser pensado pelo empregador, colocado no custo da mercadoria, para que ele de fato venha estar contratando esse empregado e, salário, férias, 13º, 1/3 de férias e tantos outros direitos trabalhistas, fundo de garantia, INSS, tem que estar colocado na ponta do lápis para que ele venha colocar todo esse custo aonde? Na sua revenda de mercadoria. Por quê? Custa caro pagar depois. É caro depois, é caro. A gente tem que ter toda uma cautela, o empresário tem que ter uma cautela para optar pela fraude. Naquele momento vai ser tranquilo, mas logo depois a mão vem pesada. Sem contar que pode ter, em alguns casos, uma série de atuações do próprio Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, diante dessas situações,
se estivermos diante ali de uma grande quantidade de trabalhadores, ele pode estar atuando. E aí, inclusive, pode ser ter algumas penalidades, até mesmo no cunho no penal. No penal. Querendo ou não, é uma fraude contra o erário público. Deixar de recolher impostos, INSS, FGTS, isso tudo tem reflexo em todas as áreas. A cautela está aí. Pessoal, o contrato de trabalho é algo amplo. A gente poderia debater aqui uma semana. Mas eu creio que aqui a gente conseguiu resumir bem, né? Sim, Todos os tipos, todas as características. Até né? as peculiaridades de um caso ou outro. Porque a gente vê muito, né? Tá, podemos chegando já ao final desse debate, dessas explanações, algumas considerações finais? Acabei de ter uma aula sobre contrato de trabalho. Olha, por falar em aula, o que a gente tem dia 12 e 13 de dezembro? Você fala pra gente, Albert? Nós temos um evento, nós temos um curso sobre desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Eu, empresa, tenho aqui a minha responsabilidade ilimitada para com as minhas dívidas. Mas a partir do momento em que a empresa não consegue pagar essas dívidas, a responsabilidade pode ser transferida para os gestores, para os sócios desse negócio? E aí nós vamos estar discutindo nesses dias. Que dia, Samuel? 12 e 13 de dezembro. E isso vai ser, assim, extremamente importante, porque nós vamos tratar um pouco de empresa, vamos falar dessa desconsideração da personalidade jurídica, a aplicação desse instituto nas dívidas civis, nas dívidas tributárias, nas dívidas trabalhistas, e também vamos estar falando do aspecto prático. Como que eu devo pedir isso para o juiz? Quais são os requisitos que eu devo obedecer? Quais são os casos em que o juiz ele estará ou não autorizando? E será um momento rico para a gente poder estar debatendo. E eu quero convidar você para poder estar conosco numa aula ao vivo. Pessoal, o link vai estar na descrição do vídeo, vai estar na legenda. O link também vai estar nas redes sociais do podcast Nosso Negócio Direito. E o link também estará disponível na empresa Integrar Cursos, no Instagram da Integrar. O link vai estar disponível para fazer as inscrições, um valor bem simbólico mesmo de toda a riqueza de material que vai ser disponibilizado para vocês nessas 2 aulas. Serão 2 dias com 3 horas de aula a partir das 19 horas para que você deixe o que você tem que fazer para você assistir essa aula. Estará falando nesse evento eu, o Nalon e o Arthur. Nós estaremos entregando para vocês aquilo que há de melhor, aquilo que há de excelência dentro do direito empresarial, civil, também trabalho e processual. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Então, acompanhe nossas redes sociais, siga, compartilha, comentem, mande dúvidas pelo direct, pelo e-mail, podcast negociodireito@gmail.com. Procure-nos nas redes sociais particulares também. Estaremos prontos a atender, a ouvir, a conversar. O diálogo é sempre muito dinâmico, sempre muito importante para o nosso desenvolvimento. Dicas culturais, gente, vocês têm alguma? Eu trouxe uma aqui que eu assisti recentemente, muito interessante. É um filme brasileiro, chama-se Arábia. Ele é de 2017. Ele foi gravado na região de Belo Horizonte. Ele demonstra um trabalhador de uma siderúrgica que se depara com um amigo que entra em coma e descobre um diário e o faz refletir sobre o trabalho naquela siderurgia. E aí depois ele vê que aquele ambiente não é para ele e toma o mundo trabalhando em vários tipos de empregos. É muito interessante o filme, recomendo. É brasileiro? Brasileiro. Arábia? Arábia. Eu vou deixar aqui, como dica cultural, a obra do Laurentino Gomes. Laurentino Gomes é um escritor brasileiro, já ganhador aí de diversos prêmios, inclusive o Prêmio Jabuti.
eu vou deixar aqui a obra dele, Escravidão, que vai estar falando sobre esse trabalho escravo, como que surgiu a escravidão no Brasil, como que se deu o trabalho escravo, e inclusive tem tudo a ver com a data de amanhã, né? Sim, nós estamos gravando esse programa no dia 19 de novembro, um dia antes que antecede o Dia da Consciência Negra. E para isso, o professor Elbert redigiu um texto brilhante sobre esse tema, que reflete o negro e o trabalho, né? Você pode dizer algo para a gente sobre esse tema, professor? Você me permite ler esse texto? Perfeitamente. 20 de novembro. A data, dentre outros temas, que trata sobre a consciência negra no Brasil, aborda questões como racismo, discriminação, desigualdade social e a necessidade da inclusão dos negros na sociedade. Isso é importante porque o Brasil ele foi erguido pela mão de obra escrava negra. Tanto que a literatura jurídica aponta a expressão trabalho como algo que deriva da terminologia tripalium. Tripalho, instrumento de tortura, aonde o escravo ou a pessoa que desobedecia às ordens era amarrada e ali ficava por dias, horas, sofrendo o momento dessa tortura. Então, trabalho deriva dessa expressão, o motivo pelo qual trabalho está associado a algo que é ruim, a algo que é penoso, e não há nada de bom. Apesar da maioria dos autores não deixarem isso claro, existem apontamentos científicos que indicam que essa coisa ruim existe na palavra trabalho, se dá em razão das pessoas que realizavam esse serviço, os escravos. Eles trabalhavam contra a sua vontade, apesar de estar ali empregando a sua mão de obra, só enriqueciam o seu dono. E eles, então, viviam em péssima condição de labor, acomodações e vítimas das diversas e mais contínuas agressões. Em muitos países do Ocidente, era o negro escravizado que realizava todo o trabalho pesado. E no Brasil, segundo os dados do IBGE, a mão de obra do negro estava em todas as atividades, seja na terra, no manejo com o gado e até mesmo nos serviços nos serviços empresariais. E a pergunta que fica é: isso mudou? Com a abolição da escravatura, o negro desempenhou ainda mais um papel importante na nossa sociedade. Segundo também os dados do próprio IBGE, o salário médio hoje do negro representa 45% do salário do homem branco. O salário da mulher negra hoje é menor 70% do que da mulher branca. O salário dos negros com curso superior é apenas 31% do salário da pessoa que possui um curso superior. Somente 0,7% das mulheres negras estão no cargo de gestão. E o restante, 47,6% das mulheres, estão nos trabalhos operacionais. E 47,4% estão aonde? Na informalidade. Também isso reflete até mesmo no trabalho dos negros, no desemprego com os negros. No final de 2020, no quarto trimestre, o IBGE, na sua pesquisa PNAD, apontou que 7,4 milhões de trabalhadores, entre homens e mulheres, negros, perderam seus postos de trabalho, sendo que dos brancos foram 2.700.000. Para poder pensar nisso, 7,4 milhões de negros contra 2,7 milhões de pessoas brancas. E no mundo empresarial?
Segundo a 13ª pesquisa Impacto do Coronavírus nos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae, há também uma grande diferença entre os negócios empresariais geridos por brancos e também os negócios geridos por negros no Brasil. 72% dos negócios hoje geridos por negros têm um faturamento menor. Olha só. Você tinha pensado nisso, não? É um absurdo quando a gente depara com esses números. 35% dos estabelecimentos empresariais geridos por negro perderam sua receita. 35% também desses estabelecimentos geridos por negros foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, porque não conseguiram pagar em dia suas contas diante desses impactos promovidos pelo Covid. E somente 10% dos estabelecimentos empresariais geridos por negro tiveram uma elevação no seu faturamento, mostrando que até mesmo o negro, em seu estabelecimento empresarial, ele ainda continua sendo vítima de preconceito. É o racismo estrutural. Então, para a gente poder encerrar essa nossa fala aqui, o dia 20 de novembro, minha gente, é uma data importante para que nós possamos refletir sobre essas situações, mas também da necessidade de implementar, por parte do governo, políticas públicas de inclusão, de tentar restaurar esse negro na sua dignidade. E para isso eu quero deixar aqui um texto da professora Rosana Fernandes, uma professora paulista, que nos seus livros, nos seus escritos, ela deixa claro que não é um mimimi, não é uma frescura, isso é algo que deve ser pensado. Veja só o que ela escreve. Com o fim da escravidão, a população negra foi jogada nas periferias da sociedade sem nenhum processo de inserção social. E com o passar dos anos, infelizmente, o que vemos é a naturalização dessas situações, onde eu e você achamos que é normal discriminar e achar que o negro não precisa ser respeitado e nem valorizado. Só que a verdade não é bem assim. O negro é gente e ele precisa estar com a sua dignidade preservada. Brilhante, brilhante a reflexão. Pessoal, com isso eu agradeço a presença de vocês. Foi um debate interessante, um ensinamento muito palpável. Vimos aqui as partes práticas do contrato de trabalho e encerramos com essa reflexão que serve de aprendizagem para a juventude. Está na mão delas reerguer uma sociedade uniforme. A gente tem que pensar direitinho esses pontos. Esse texto estará disponível nas redes sociais, vai ter um link para download desse texto. Estará também no site www.hcoelho.com.br, lá você vai encontrar outros textos. Esse texto com todos os dados, tá? Todas essas informações que servem até de base para um TCC, né? Convenhamos. Agradeço a presença de todos, a participação. Conto com vocês nas nossas redes sociais. Siga, curta, compartilhe, procure no Spotify, no Deezer, a Music, todos os streams de música. No YouTube estaremos com esse vídeo completo. Peço que nos envie através do direct ou no e-mail podcastnegociodireito@gmail.com. Dúvidas, críticas, vamos dialogar, vamos debater. E conte conosco, no próximo episódio teremos assuntos relevantes. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.